pessoal da torcida tricolor, vocês que estavam vendo a retrospectiva parte 1, se não assistiram, assistam. Essa é a parte 2, então é melhor você assistir a parte 1, a menos que vocês queiram começar daqui. Que aqui é exatamente naquela fase ali de oscila pouco antes da eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Este é o Registro Tricolor, retrospectiva da temporada 2020, uma temporada muito maluca. E a gente começa com uma sequência antes do jogo que culminou na saída do São Paulo ali da fase de grupos, sempre lembrando, para quem assistiu o vídeo agora, o São Paulo foi o único que jogou a 4.000 metros, pegou o River estava se preparando quase que meses ali para a partida, do São Paulo jogando em sequência, e é dessa sequência que você vai falar, né? É dessa sequência que eu vou falar. O São Paulo, no único período de oscilação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, antes de janeiro, antes da virada do ano, se deu justamente nos jogos anteriores, oscilação de resultado, tá? Se deu justamente nos jogos anteriores aos jogos da Libertadores. O São Paulo veio de 4 empates seguidos no campeonato. O São Paulo empatou com o Bragantino em casa, o São Paulo empatou com o Santos, num jogo que foi muito bom do São Paulo, o São Paulo empatou com o Internacional num jogo muito bom do São Paulo, e o São Paulo empatou com o Curitiba num jogo muito ruim do São Paulo. Foi um momento de oscilação. Em 12 pontos disputados, o clube fez 4 e 4 empates ainda, né, que não serve nem para critério de desempate, que é o número de vitórias. E no meio disso tudo, o São Paulo voltou com a Libertadores. E aí você tinha o primeiro jogo contra o River Plate, que tinha ficado lá atrás numa expectativa muito grande, porque o São Paulo estava em ascensão e era sabido que precisava ganhar do River Plate jogando em casa. Senão a situação na fase de grupos ia ficar muito complicada. E o São Paulo, a gente disse na retrospectiva 1 que a gente ia retomar esse assunto e até associar com o preparador físico que está no São Paulo hoje. Pouco depois do jogo do São Paulo e River, que também marca outros argentinos, Defensa e Justiça, Boca Juniors, Racing, outros argentinos voltando para as competições também. Vale lembrar que os argentinos voltaram primeiro para a Libertadores, não tiveram Paulista, Brasileiro, nada disso. Tiveram muito tempo. Campeonato Nacional, porque Paulista e Libertadores, Paulista e Brasileiros não iam ter mesmo. Eles não tiveram nenhum campeonato oficial. Eles tiveram muito tempo de preparação. Chegou a retomar o futebol antes. Os resultados dos argentinos foram bons, quase todos eles, e mais do que isso, os desempenhos físicos foram bons. E aí o preparador físico do Defensa e Justiça, que veio com o Crespo para o São Paulo, deu uma entrevista para o Diário Olé, explicando um pouco de como isso funciona, explicando que é tudo uma grande novidade, e você, nesse período em que você retomou, de retomada do futebol, havia um trabalho muito mais físico com os jogadores, para que eles estivessem aptos fisicamente quando voltassem, e que depois teriam um trabalho técnico, e ele fala uma frase que é muito emblemática, que é algo na linha do: a surpresa não é eles voltarem nesse ritmo, a surpresa é saber se daqui 2, 3 meses eles estarão com esse mesmo ritmo. E era tudo uma enorme incógnita, você não sabia, enfim, eu acho que nunca tinha tido 3 meses sem os jogadores de alto rendimento, sem poder fazer exercício. Você fazer exercício em casa como se você estivesse querendo manter a forma para ter... se fosse uma pessoa comum querendo manter a forma normal. Não é um esporte de você correr 12 km por jogo, tomar decisão, correr para determinadas direções, enfim, todo aquele negócio que a gente já sabe. Então, o São Paulo, quando vai jogar com o River Plate, o São Paulo foi um jogo muito ruim contra o River Plate. Eu não sei se o São Paulo esperava algo diferente, foi surpreendido pela marcação do River Plate, que durou 75 minutos, a marcação alta do River Plate. Depois, nos últimos 15, o São Paulo joga melhor que o River, e nos primeiros 10 minutos São Paulo foi melhor, e nos últimos 15. E nesse meio, o River Plate teve a sua estratégia sobressaindo e marcando o São Paulo próximo à área do São Paulo. Não jogou recuado, não jogou espaçado, não jogou nada. Dificultou a saída de bola do São Paulo com um time fisicamente inteiro durante esse período de jogo. O São Paulo empata por 2-2. O River teve chance de fazer gol antes da virada, o São Paulo teve chance depois de virar o jogo, depois que empata, mas foi um jogo no geral muito ruim, e um jogo que complicava muito a vida do São Paulo, porque obrigaria o São Paulo a ir para Quito 5 dias depois. Aliás, uma das 2 paradas de 5 dias que o São Paulo teve
em 4 meses de competição, desde que retomou o futebol, desde que voltou ao Campeonato Brasileiro, na verdade. Uma das poucas paradas, o São Paulo jogou quarta e domingo o tempo inteiro, esse jogo contra o River foi na quinta, e na terça o São Paulo foi para Quito. E aí faz uma partida muito ruim, de novo o São Paulo não entende como jogar exatamente numa altitude, ainda que não seja a altitude, era uma altitude de 2.800 metros, pode ser, de Quito? É isso, né? E o São Paulo não consegue fazer um bom desempenho, tem um resultado catastrófico, e a eliminação na Libertadores foi basicamente ali. O jogo contra o River Plate, 2.850, né? O jogo contra o River Plate foi basicamente uma formalidade, porque mesmo que o São Paulo ganhasse, ainda teria toda uma combinação de resultados muito improvável, teria que a LDU já classificar em primeiro, caso o São Paulo ganhasse do River Plate, que tirar ponto do River e aí o São Paulo ainda ganhar para ultrapassar. O cenário é maluco, o São Paulo estava eliminado. E quando se dá a eliminação, com uma derrota para o River Plate na Argentina por 2-1, o São Paulo novamente comete um erro de estratégia, porque o São Paulo iria jogar contra o Binacional, ali todo mundo já conhecia mais a fundo o Binacional, já era sabido que o time poderia entregar, e dessa vez o jogo era no Morumbi, o jogo não era 4.000 metros de altitude, o São Paulo tinha tudo para aproveitar que teria um calendário muito difícil, depois de eliminar o Fortaleza com bons jogos, aliás, o segundo jogo do São Paulo no Morumbi é muito bom contra o Fortaleza, o primeiro jogo ele é truncado para os dois times, e o São Paulo se sobressai quando fica com um jogador e depois jogadores a mais, e aí o 3-3 é até barato Fortaleza, uma arbitragem desastrosa do mesmo cara que apitou o último jogo contra o Flamengo agora. O São Paulo tem uma lesão muito, muito ruim, o São Paulo jogava em casa pelo empate contra o Binacional, o São Paulo poupa acho que 1 ou 2 jogadores, podia ter poupado todo mundo, absolutamente todo mundo. A Libertadores tinha liberado inclusive inscrição para 50 atletas, o São Paulo preencheu essa lista, você poderia ter colocado quem você quisesse naquele jogo, não era nem mais uma questão de jogadores inscritos, tem que levar para o banco pelo menos, não precisava. O São Paulo foi com Daniel Alves, o São Paulo vai com Juan Fran, o São Paulo vai com jogadores que enfrentariam essa sequência, que enfrentaram a sequência do duelo contra o Fortaleza, que já foi muito difícil, e que depois você precisaria enfrentar Flamengo, precisaria enfrentar os jogos do Campeonato Brasileiro em que o São Paulo seguia brigando na parte de cima pelos principais objetivos, e o São Paulo vai com tudo para cima do Binacional e ganha lá de 5-1, acho que foi 5-1, o jogo foi triste, foi um jogo melancólico, nossa, aquele jogo foi horroroso. Não, que não valia nada, era um resultado que você ia conseguir de qualquer jeito, e sabe quem reclamou muito do São Paulo escalar os titulares? A gente aqui no canal. A gente reclamou um bocado, a gente fez, porque como nós estamos falando, a gente acaba até tendo alcunha de chatos para muita gente, é que nós estamos fazendo isso há algum tempo. A primeira vez que a gente começou a fazer os vídeos de erros administrativos, a gente ficou até com dor de cabeça, você lembra? A gente gravou uma sequência, dava dor de cabeça, porque assim, é frustrante você lembrar, porque quando você está andando, você vai tomar água, você está andando na vida, você não está pensando que o São Paulo comete todos os anos os mesmos erros que levam aos mesmos fracassos. E que, quando os fracassos acontecem, a gente acaba olhando sempre para os elos, como eu falei no vídeo anterior de ontem, a menos que você seja membro e quis assistir os dois no mesmo dia, mas como eu falei no vídeo de ontem, você vai lembrar, os mesmos erros trazem os mesmos fracassos, a gente olha e acaba responsabilizando jogador e técnico sempre. Às vezes, sim, tem jogador e técnico que precisa ser substituído, mas às vezes é possível vencer com esse jogador e técnico. Eu reforço aqui. Não pode mudar nada, então o jogador é mimado. Eu não sei se é mimado ou não. O objetivo do São Paulo é ganhar campeonato, não é provar se o jogador é mimado ou se não é. E o São Paulo tem que fazer de tudo para dar condições para as peças que tem, porque o São Paulo não é o Palmeiras, o São Paulo não é o Flamengo e nem é o Atlético Mineiro, para poder escolher nem o PSG, nem times que têm dinheiro, que esse daqui não deu certo, contratei 10 jogadores, nenhum presta. Beleza, contrata mais 10, vê o que faz com esses 10. São Paulo não pode dar esse luxo. São Paulo tem pouca bala na agulha, tem que acertar o tiro. E se não acertar, tem que trabalhar o melhor possível com a peça que tem. Tem esse negócio de, tal jogador não merece vestir a camisa do São Paulo. Beleza, ele tá vestindo, tenta tirar o melhor rendimento dele. É isso que faz equipes vencedoras. Porque o resto é choradeira do tipo, tal jogador não merece, porque o São Paulo é muito grande para tal jogador. Aí o jogador vai para outro time e é campeão. Eu acho que o jogador tem condição de ser campeão. Se tem condição, merece estar vestindo a camisa de São Paulo e deixa ele lá. A menos que ele esteja prejudicando deliberadamente o clube. Eu só faço esse recorte porque são erros. Colocar os titulares contra o Binacional foi um erro que a gente na época gritou.
porque era um absurdo, e que custou, mas ele não custou ali na hora, ele vai custar lá para frente. Cara, é como fumar. Você vai ter o problema dali a 50 anos. Você nem lembra mais que você fumava. A hora que vem o problema, você fala, pô, mas foi por causa disso? Mas foi lá atrás. E aí, pronto, vai cair, não. Isso daí foi porque eu briguei com a minha tia, é o karma. Não é. Não é, não é. Entendeu? Então, São Paulo está sempre fazendo diagnósticos errados. São Paulo é instituição, tá? Ali é o comando do São Paulo. Não é a torcida. A torcida se move passionalmente e vai na paixão. A gente tenta dar informação para a torcida porque, infelizmente, a gente não confia em quem dirige o clube. E quem dirige o clube acaba fazendo, às vezes, de escutar a torcida e tomar decisões melancólicas. Mas seguimos. A gente falou no vídeo passado que no fim de março, ali, no meados de março, o Júlio Casares era praticamente um candidato já confirmado da situação. Tudo bem, todo mundo é situação, mas enfim. Era o candidato confirmado de uma das chapas. Não teve, enfim, não tinha. Gente, que fique muito claro, Natel e Casares, os dois estavam na gestão Leco. O Leco escolheu o Casares. O Leco, na pós do Casares, falou. A gente vai falar ainda disso um pouquinho mais lá para frente. Mas assim, é tudo do mesmo grupo. E possivelmente o Leco estará nessa gestão, assim como o Natel estará nessa gestão. Se fosse o Natel, o Casares e o Leco estariam, porque o clube é isso. A gente briga por separação, porque são sempre os mesmos nomes. Por isso que a gente não entra nessa empolgação. Eu tenho respeito por todo mundo. E tô louco para aplaudir o trabalho, seja de quem for que leve o São Paulo à profissionalização, que é sempre prometida. Foi prometida pelo Aidar, foi prometida pelo Leco, foi prometida agora pelo Casares. Eu torço de verdade. Eu acredito não, mas eu torço, porque meu papel é torcer. E analiso. E vamos. Enfim, ele foi praticamente confirmado. No fim de junho ele foi oficialmente confirmado. E a chamada oposição foi, a se autodenominada oposição, foi confirmar um candidato no meio de setembro. E aí a gente deixa para as pessoas decidirem, porque a gente abordou isso de várias vertentes diferentes ao longo dos vídeos. O Casares ele se colocou como candidato muito antes do que os candidatos à presidência na história do São Paulo costumam se colocar. Não costuma existir candidato que quase 8, 9 meses antes já sai despontado e 6 meses antes está confirmado, é oficial, está registrado, é o candidato. O padrão normal é o período que o Natel entrou como candidato, cerca de 3 meses antes, ali, 4 meses antes, 2 meses antes, é o que se costuma ver nas eleições de São Paulo. Só que, dadas as circunstâncias de que um dos candidatos saiu tão antes, aí você define se deveria ter saído antes também, se deveria se antecipar, até porque vale lembrar que a dita oposição, ela demorou muito para definir os seus processos, definir quem seria o candidato à presidência do Conselho, definir entre o Silvio, o Marco Aurélio e o Natel quem seria o candidato à presidência. Isso foi um processo muito arrastado, e faz convenção, e faz reunião, e faz votação, e adia a votação, e faz de novo, agora vai, chegou no fim de setembro e chegaram com o candidato. Então aí fica para cada um decidir se isso deveria ter sido puxado mais para frente, se deveria ter seguido esse mesmo padrão, enfim. O fato é, só no meio de setembro, justamente nesse momento em que nós começamos falando neste vídeo, sobre a oscilação do Campeonato Brasileiro, a queda na Libertadores, é que a gente teve de fato os rivais, as chapas definidas e o pleito eleitoral formado. E nessa eleição, eu acho que foi uma das primeiras eleições, a gente lembra dos erros administrativos que a gente escrevia, que a gente falava, que um ano de eleição no São Paulo ele equivale a uns 10 anos em qualquer outro lugar do mundo, a 10 anos comuns de vida de qualquer pessoa, porque ele é arrastado, ele demora, ele é brigado, ele todo dia tem 15 notícias diferentes, e aí você pega, e a política tá fervendo, ninguém quer saber do futebol, essas coisas todas. Pela primeira vez, isso afetou menos o campo do que a gente está acostumado. Pela primeira vez a gente teve menos candidatos, indo um querendo matar o outro, aí você vê o conselheiro querendo sabotar a eleição e não sei o quê. Isso ficou muito concentrado para a semana.
da eleição. Aí ele ficou, rolou a eleição, aí um falou que, não, teve um negócio aqui, a gente vai pra justiça, mas não vamos, e não foi, e foi de qualquer Teve jeito. coisas curiosas. Teve gente que tava numa chapa e correu para Não, outra. Teve gente que. isso, Isso óbvio, é o de não praxe no foi, São Paulo. É não foi ridículo, uma tá, gente? eleição limpa, assim, Não. limpa que eu digo assim, não, super séria ali, são pessoas ultra equilibradas, não são. Só que isso Fora. chegou pouco no campo. Não, exato, não chegou no campo, mas assim, a eleição foi trágica. Quando a galera compara a política do São Paulo com a política nacional, me arrisco a dizer que a política do São Paulo é muito pior. Teve presente de chapa, Não, teve isso campanha de tem tudo. teve patetice de vídeo, teve, assim, coisas constrangedoras dos dois lados, tá, gente? A gente não se empolga por nenhum. Teve gente que estava fechada, como você falou, que estava fechada com um lado, que tentou sair como candidato à presidência por uma chapa, não quis, ia sair como candidato à presidência do conselho pela mesma chapa. E aí, quando chegou um outro pré-candidato, os dois outros pré-candidatos botaram a mochilinha no meio das costas e foram apoiar o outro lado. Assim, Deixa eu me corrigir. não é Tão sério. ruim, é tão ruim quanto a política nacional, porque agora eu lembrei também que isso aconteceu na política nacional, nego ir para um lado e para o outro, falava mal, seu ladrão, e daí tá lá abraçado com o cara e agora ele é meu aliado. Então, assim, isso acontece. E eu falo de modo geral, tá, gente? Tudo quanto é partido e tudo quanto é no São Paulo, isso é Mas você há 10 pega anos assim. 10 anos. A própria eleição, na época que foi Lepe e Pimenta, antes, quando foi o Aidar com o Calil, e aí, no fim das contas, o Calil até abriu mão da candidatura, um rolo absurdo. Mesmo na época do terceiro mandato do Juvenal, que praticamente não houve oposição, o Lapola teve 4 votos, 7 votos, um negócio ridículo. Havia muita cobertura da eleição, havia muita pauta eleitoral, havia muitas vezes pergunta para jogador, para técnico, e aí, como é que está acontecendo o processo eleitoral e não sei o quê, e dessa vez não chegou tanto no campo. Você lembra? O Rogério? Sim, O Rogério sim. chegou a usar a camisa de goleiro da cor de uma. Porque ele. Isso depois que teve eleição, o Rogério ia jogar de amarelo, aquilo pegou mal, e aí a política estourava. Isso não aconteceu durante o processo nesse ano. Foi uma surpresa muito grande para nós. Então, sim, positivo. A gente pega, por exemplo, no canal, foi a segunda eleição que a gente passou já com o canal, a segunda eleição completa, né, não a tampão, e você pega a diferença de pautas durante o processo eleitoral, dos vídeos que a gente falava, de tudo mais, e pega agora. Teve diferença, a gente conseguia focar só no campo. E tinham coisas acontecendo, tá? Em todos esses anos. Em 2017, o São Paulo muito mal, vinha de um quase rebaixamento, vinha de um quase rebaixamento, não vai, que 2016 flertou de leve, mas vinha de um ano muito ruim, vinha de uma situação financeira ainda em total recuperação, e em 2020 isso acabou passando mais em branco, não foi tão em branco, mas menos. Isso tem a ver com a blindagem que a gente elogiou, e que ajudou o São Paulo a conseguir manter esse foco mesmo com um time mais limitado. As coisas acabavam não chegando tanto no CT, no dia a dia do clube, isso ficava externo. Aí, isso tudo que nós estamos citando, que é o de sempre, nego que se vende porque, eu queria ser o candidato, foi o outro, então agora eu vou para outro lado, não sei o quê. Isso sempre teve. Isso Aliás, sempre teve. Eu me lembro que a primeira eleição que eu cobri do São Paulo ainda, antes do nosso projeto, foi a do Aidar. A eleição que culminou na entrada do Aidar. Inclusive, fui lá e consegui pegar palavras dele lá. Eu fui. E era uma coisa muito acirrada. Teve, na eleição seguinte, o Natel, que era um candidato, desistindo de ser candidato, que foi vice, deixou de ser vice, foi para oposição, deixou de ser oposição, ia abrir um caminho único, deixou de caminho único, voltou. A eleição no São Paulo é muito bagunçado sempre. Isso porque são sempre os mesmos nomes. É quase que os caras escolhem lá o da vez. É quase que os caras escolhem da vez. Aliás, o Leco foi preterido pelo Juvenal, mas no rodízio ali era para ser o Leco, o Juvenal preteriu o Leco pelo Aidar. E daí o Juvenal não descansou até depois que percebeu o erro que cometeu. O Juvenal só morreu depois que conseguiu tirar o Aidar. E do jeito que ele estava doente, muita gente fala. O que segurou o Juvenal, que podem falar qualquer coisa do Juvenal, mas o amor que ele tem pelo São Paulo era gigantesco. E falavam antes da morte dele também, ele só vai descansar depois que ele tirar o Aidar. O Aidar saiu, ele faleceu morreu 2 meses depois. 2 meses depois, e foi inclusive no dia do tour do Rogério que a gente estava. A gente participou daquilo tudo, enfim, seguimos. Enfim, e aí voltamos ao Campeonato Brasileiro, depois dessa oscilação, o São Paulo
ele mantém o desempenho positivo, depois dessa oscilada, ele mantém o desempenho positivo que marcou o 2020 do Campeonato Brasileiro, e ele vai crescendo ainda. O São Paulo vai se desenvolvendo ao longo dos jogos, seja com as alterações, aí depois aí já tinha entrado o Luan, depois troca a dupla de zaga de novo, que era Léo e Diego, volta a ser primeiro volta o Bruno Alves, aí mais tarde volta o Arboleda, o Juanfran chegou a perder a posição por alguns poucos jogos, e depois volta o Juanfran, o São Paulo foi se encontrando, aí já tinha saído o Pablo, entra o Brenner, o Gabriel Sara vai melhorando, tudo isso vai acontecendo e vai formando um crescimento do São Paulo que todo mundo vai olhando e vai falando, continua no G4, ali G4, G5, porque o São Paulo chegou a ter 3 jogos a menos no campeonato, que tinha esses jogos por fazer, e com 3 jogos a menos o time ficava entre 4º e 5º lugar, e aí todo mundo olhando começou a fazer conta e falou, pô, se ganhar esses jogos, vai brigar. Né? Aí começa a fazer aquela conta quando você ganhar todos os jogos, aí começa aquelas contas, né? O São Paulo ganhou o primeiro turno, mas isso só foi depois, foi descobrir lá, quase estava, né, com os jogos o São Paulo joga contra o Goiás primeiro no jogo do segundo turno e depois no jogo do primeiro turno. E aí o São Paulo vai crescendo, consegue fazer, na hora de pagar esses jogos atrasados, faz 14 pontos de 18, né, empata com Vasco e Ceará e ganha 4 jogos seguidos. Chega, perde o primeiro clássico do ano, já em dezembro, para o Corinthians, no dia seguinte da eleição do clube, tem a eleição no sábado, no domingo o São Paulo perde do Corinthians, e tem uma recuperação muito rápida contra o Atlético Mineiro no confronto direto na quarta-feira, para tentar estancar qualquer coisa, porque o São Paulo chegou a ficar 17 jogos sem perder no campeonato, e quando perdeu para o Corinthians foi um caos. Perdeu pro Corinthians, não sei o que, absurdo. Aí vinha aquela coisa assim, que adianta o Diniz ganhar jogo e na hora do jogo importante, que o que a gente perde é sempre jogo importante, né? Se ganhou do Corinthians várias vezes, mas perdeu aquele, esse que tinha que ter vencido. Não era aquele outro, não valia nada. Do primeiro turno não valia, né? Os erros de arbitragem que o São Paulo teve ao longo do campeonato, que tentavam vender como se o São Paulo tivesse sendo favorecido, que foi um absurdo. Erros no campeonato, uma série de jogos, VAR errado contra Fortaleza, contra Ceará, contra Corinthians, impressionante, mas contra Atlético Mineiro, enfim. Mas vamos lá. O São Paulo assume a liderança já em dezembro, perde esse jogo para o Corinthians depois de 17 jogos e consegue cortar isso muito rapidamente 3 dias depois contra o Atlético Mineiro, numa atuação muito boa. Vale lembrar, o jogo contra o Corinthians foi a contusão do Luciano. Sem o Luciano, o Tietê entra como uma surpresa. O São Paulo faz um grande jogo, vence o Atlético Mineiro e vai com alguma moral para o jogo contra o Grêmio, ainda esperando o Luciano, que já era o principal, ou um dos principais jogadores do São Paulo naquele momento da temporada. Foi o jogador que virou a chave. Ele foi o Hernanes de 17, assim, proporcionalmente falando, em relação à mudança no time que a chegada dele causou. E aí o São Paulo vai para o jogo, não vaza a escalação, o negócio, olha, isso tem que estar registrado no vídeo. O Luciano era dúvida para o jogo, a escalação só foi sair mesmo ali, faltando acho que meia hora ali para o São Paulo soltar a escalação oficial, meia hora, 20 minutos. O Luciano foi de óculos escuro e barba falsa, tô brincando, mas podia ter... Impressionante. Não, o São Paulo divulgou que ele seria relacionado, mas que não sabia se ele tinha condição, porque ele tinha treinado escondido ali na terça, não tinha feito o treino completo. E a escalação não vaza, o negócio tem que estar registrado, tem que ser o ponto principal do vídeo, tem que estar no título do vídeo, negócio incrível. E ele vai para o jogo, mas não vai com muita condição para o jogo. Ele faz uma partida abaixo do que ele pode fazer, menos movimentação, movimentos mais duros ali, ele faz abaixo. São Paulo, aquele jogo todo mundo já sabe, e certamente se esse vídeo tivesse visto daqui 200 anos, vai todo mundo saber a quantidade de gols que o São Paulo perdeu nesse jogo. O Grêmio deu um chute certo, numa falha individual de vários jogadores, do Igor Gomes que perde a bola, Reinaldo na cobertura da lateral, e o Arboleda que fura a bola. E aí fura não, o jogador espirra, né? Espirra, ele chuta dá uma barrigada para trás. Mas assim, o São Paulo teve dois lances de gols assim, escancarados pro Luciano e pro Brenner, que estavam em boa fase. Quer dizer, o Luciano estava voltando de contusão, dá para entender. A do Luciano não tão clara, mas é um gol que ele não costuma perder. A do Brenner, sem goleiro, esse sim fura a bola. Ele pula e tenta dar um carrinho e erra a bola. Uma pena. E aí o São Paulo tem 3 dias depois desse jogo, um jogo contra o Fluminense, e aí para continuar firme no campeonato, e o São Paulo opta por mandar o time completo, tudo bem, só que opta por mandar o Luciano.
E você tinha tido, depois até vaza um áudio do Luciano, não lembro quando que vazou, o Luciano já falou que não estava bem antes do jogo contra o Fluminense. Pô, não tô legal, não tô 100%, não tava legal. E não era a mesma contusão, mas a gente cita também no vídeo de jogo, que já ali no fim do primeiro tempo ele bota a mão onde tem a terceira contusão, se não me engano foi no joelho, na coxa, eu lembro de ele abaixar e colocar a mão e fazer algum gesto já com 40 minutos do primeiro tempo. Você e ele sobre isso, preocupado, você achou até que ele não voltava pro segundo tempo, ele ainda volta pro segundo tempo e fica tipo uns 10 minutos do segundo tempo. Cara, o cara tá ali acusando uma dor, pô, é só o jogador mais importante do time, coloca ele mais 10 minutos. Porque se ele quebrar, a gente só tem o jogo mais importante do ano. O jogo do Grêmio seguinte era só o jogo mais importante do ano, porque o São Paulo tinha feito o suficiente no Rio Grande do Sul para vencer e não venceu. Foi injusto o placar. E aí a gente pode falar, às vezes a gente perde um jogo por circunstância. O jogo que a gente perdeu pro Grêmio não foi inteligência do Renato Gaúcho e nem aquele monte de bobagem que ele falou na coletiva. Não, o Renato Gaúcho foi engolido pelo Fernando Diniz naquele jogo. O Fernando Diniz foi muito melhor do que o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ficou bem perdido. Só que ele conseguiu achar um gol. Achou e fez. O São Paulo teve 2 oportunidades claríssimas, não fez. Aí você tem o jogador mais importante. O cara tá numa recuperação mágica. O prazo que ele teve para se recuperar da condição que ele tinha foi quase mágica. Então, você sabe que o cara tá um pouco no sacrifício porque ele entendeu a importância daquele jogo. Você coloca o cara no jogo contra o Fluminense, que tem uma importância menor, que talvez você pudesse se virar e já até procurar soluções ali dentro de um campeonato que você pode se recuperar. Copa do Brasil você não se recupera. É o jogo, perdeu, acabou, tá eliminado, fim. Se não ganhar, aliás, você tá eliminado, fim, que foi isso, foi um empate que acabou tirando o São Paulo. Mas nessas condições você coloca o cara acusa uma dor e você coloca ele mais 10 minutos. É esse tipo de erro o São Paulo cometeu com o Cueva, quem que era o técnico? Que foi treinar na seleção? O Rogério. Tá. E com o Ganso foi o Balsa, né? O Ganso foi o Balsa? Sim. Então, olha só. Quando a gente fala, demitimos o Aguirre, e a gente vai falar isso daqui a pouco, e o Diniz em circunstâncias parecidas, olha, colocamos jogadores que estavam ali à beira da lesão, o refis que o São Paulo criou, é justamente para detectar essas lesões possíveis, para você saber quando você tem que rodar um jogador. Tem gente que estuda isso. E tem momentos que é tão óbvio que é perceptível. Tanto é que quem reclamou da escalação do Luciano, a gente aqui. No jogo contra o Fluminense, a gente reclamou e a gente chamou atenção para esse fato do segundo tempo. O Gabriel, que tuita antes do jogo começar, no intervalo e quando o jogo termina só, ele não tuita durante o jogo porque ele está com toda a atenção dele voltada para a análise do jogo e por isso que ele consegue lembrar de tantos detalhes. O Gabriel falou isso no intervalo. Olha, ele acusou, eu acho que ele não vai voltar para o segundo tempo, ele voltou e ficou mais 10 minutos. E daí ele teve contusão nesta região nova, que ele já, óbvio, você está voltando no sacrifício e você vai comprometer outros músculos. Quem já jogou mesmo no amador é muito semelhante. E aí a gente perde o cara para o jogo mais importante, porque se o São Paulo tivesse o Luciano no jogo contra o Grêmio, a realidade poderia ser outra. A gente empatou o segundo jogo. Hoje aqui a gente está gravando a retrospectiva, não seria hoje que a gente estaria gravando a retrospectiva. A gente estaria esperando o final da Copa do Brasil. A gente só está gravando hoje porque, ufa, a gente não vai depender desse resultado para pegar a fase direta, a classificação para Libertadores. Porque senão isso ia comprometer completamente tudo. Mas siga. Não, e antes da gente falar do jogo de volta, eu acho importante também registrar isso aqui, porque assim, no futebol brasileiro, se você pegar os times no Brasil, na temporada 2020, se você pegar o máximo que todos os times jogaram na temporada, o São Paulo tá nesse máximo. E aí a gente vai falar daqui a pouco também, se você pegar o mínimo, o São Paulo fica atrás, talvez, sei lá, do Botafogo e de, não sei, talvez mais algum time, quando você pega também o pico negativo da temporada. Então, o São Paulo ficou 4 meses e meio jogando 2 vezes por semana no período pós-pandêmico em função desse jogo do Goiás que foi adiado e atrapalhou tudo pro São Paulo ali para frente. Não só esse jogo foi adiado, outros também. Mas isso encavalou os jogos e aí o São Paulo teve única chance de descanso lá no do Binacional, que a gente citou no vídeo anterior, que a gente citou e não aproveitou essa chance. Seria pouco, mas já seria alguma coisa. Nem essa chance o São Paulo aproveitou. E o São Paulo, como a gente falou desde o começo da temporada, o São Paulo tinha um problema seríssimo de elenco reduzido.
São Paulo não tem elenco. Eu adorei assistir jogos que começam a falar: ah, mas o São Paulo tem que mudar o jeito de jogar, como se o São Paulo tivesse opção. Ou bota um jogador rápido para explorar contra-ataque. Vamos deixar o time com a bola. São Paulo não tem velocidade, não tem. Não tem um jogador velocista. Tem agora o Rojas, que a gente tem uma esperança, que até correu bastante, mas. Seguinte. Enfim, esse pico positivo do São Paulo, que ficou acima de tudo o que os outros times tiveram de pico no ano, ele teve momentos muito importantes no campeonato. Ele bateu um 4-1 contra o Flamengo na virada do turno, ele bateu no momento em que o São Paulo até se aproxima um pouco dos líderes, só que ninguém ainda olha o São Paulo falando, não, vai chegar, vai brigar, não estava nesse ponto ainda. O São Paulo elimina o Flamengo com 2 vitórias da Copa do Brasil. O São Paulo, a gente citou 3-0 contra o Atlético Mineiro. O São Paulo teve jogos muito marcantes, que durou até esse jogo contra o Grêmio na ida, apesar da derrota. E aí vence o Fluminense num jogo de um primeiro tempo ainda positivo e um segundo tempo nem tanto, e aí volta. Mas é importante citar esses resultados da Copa do Brasil, porque a gente pulou um jogo que você não podia pular, você elimina o Flamengo no mata-mata, com 2 vitórias, com 5-1 no agregado. E mais do que isso, você enfrenta um Rogério Ceni no Fortaleza, que é o técnico mais promissor aí dos técnicos nacionais, um técnico muito badalado e tal. Se elimina o Rogério sai do Fortaleza e vai para o Flamengo. Na verdade, é o seguinte: acabar de enfrentar o Rogério e a gente enfrenta o Rogério de novo. Só que aí inverte. O São Paulo tem um elenco melhor que o do Fortaleza, mas tem um elenco muito pior que o do Flamengo. E aí o Rogério, com o elenco do Flamengo, enfrenta o São Paulo. Com aquela vontade de ganhar do São Paulo imensa, que ele ainda não concretizou. Mas com um elenco fantástico do Flamengo, para quem falava, o São Paulo só jogava de um determinado modo, se fosse o caso, o Rogério não percebeu. E aí a gente perde pro Grêmio, 2 dias depois, menos de 48 horas depois, na verdade, tem a posse presidencial. Antes da nova posse, durante esse período entre o dia 12, que foi a eleição, e o dia 1º, que foi a posse, o São Paulo já tinha começado um processo assim, os blogueiros, os influenciadores, os conselheiros eleitos por essa chapa, tudo isso já tinha começado um processo de desgaste muito grande do ambiente do São Paulo. Coisas que não vazavam começaram a vazar tão logo virou o ano. Começou uma disparada por pessoas que são quase assessores do clube sobre quem vai ficar, quem vai sair, o que vai fazer, ninguém presta. No momento que o São Paulo é eliminado pelo Grêmio, um desses assessores informais metralha o elenco e o presidente vai lá e curte o post, e isso e aí entra uma parte de informação de que alguns jogadores ficaram sabendo e ficaram incomodados com isso, também é natural. Não são nem influenciadores do São Paulo, apesar de alguns usarem o nome São Paulo, são influenciadores do Júlio Casares, dessa chapa nova, e não que estão amando, mas que trabalham de um jeito que não é mais os interesses do clube, é os interesses... Pessoas que o próprio Júlio Casares, membros da imprensa, às vezes contestam alguma coisa para o Júlio pelo telefone, ele manda o blog do cara para ler, e aí, lê esse blog aqui informal, aqui, que faz um trabalho que eu não tenho nada a ver, tá aqui a sua resposta para a sua indagação. Gente que tuita alguma coisa fala, não, mandem seus comentários, o presidente vai ler. Todo mundo, nossa, você está com uma moral enorme, né? Tudo bem. Eu fico pensando assim, nesse caso, não é mais fácil você mandar direto para o presidente, que tem Twitter? Não, então, mas para essa pessoa falar isso é porque consegue levar até o cara, enfim. Pessoas que tiveram festa de campanha, tudo mais, enfim. X, ok, beleza. O ponto isso aconteceu. Veio o dia 1º, com o São Paulo recém-eliminado, uma eliminação difícil, uma arbitragem muito contestável, ficou por um gol e tudo mais, de uma final, aquele circo que foi a posse presidencial, Dona Iraci, conselheiros, os afagos entre Leco, que estava sendo metralhado durante toda a campanha, e nossa, Leco, parabéns pelo seu processo de transição muito são paulino, poxa, o presidente do Conselho Pupo, momento muito difícil de comandar o São Paulo, parabéns pelo grande serviço, todo mundo que estava sendo metralhado pelas 2 chapas, é bom que se diga, e aí sendo abraçado, não sei o que, o Leco também faz a mesma coisa, faz declaração. E assim, São Paulo, recém-eliminado, a gente aqui
quase não conseguindo se comunicar, e a galera só sorrisos. É o novo, Então, assim, a nova fase, o novo momento. e aí algumas mudanças já passaram a ser feitas. O Pássaro já tinha sido avisado que não teria seu contrato renovado no dia 31 de dezembro, ele sai uma semana antes, sai dia 24, 3, enfim, qualquer coisa assim, e aí novamente a gestão usa isso e fala, não, ele saiu antes, ele que pediu demissão, a gente não tirou nada, ele já tinha sido comunicado que não teria seu contrato renovado, saiu uma semana antes, já tinha avisado que o Raí não ficaria, houve uma pressão muito grande, falou, então deixa o Raí aqui, só que o Raí não exercia mais a mesma função que ele estava exercendo, o Belmonte foi colocado imediatamente no lugar, o Muricy entrou imediatamente, enfim, aquelas mudanças que a gente está registrando aqui no vídeo retrospectiva, porque precisa ser registrado. E aí o São Paulo tem um mês de janeiro impressionantemente abaixo, vem o jogo contra o Bragantino na estreia no ano no dia 6, o São Paulo tem um resultado horroroso, uma atuação completamente indigna, e ainda tem o caso do Tietê com o Fernando Diniz, que aí foi inflado por rede social, por imprensa, aquilo foi falado e foi esticado e não sei o que. Tudo que chegaram a fazer com o Luciano, o Diniz mandou o Luciano tomar não sei aonde. E todo mundo falou, tá, tudo bem. E aí não teve tanta magnitude, agora fizeram vezes 10 com o Tietê, a mesma coisa. E aí fica e fala, cada duas notícias, uma era sobre Diniz e Tietê, Diniz e Tietê, não sei o quê. Enfim, aquilo foi martelado, o São Paulo perde para o Bragantino, perde para o Santos reserva, empata com o Atlético Paranaense, sim, empata com o Atlético Paranaense, e sofre a maior goleada de sua história dentro do Morumbi. Um negócio, uma sequência, uma sequência absurda que culminou naqueles 7 pontos que eram 4 na prática, porque o São Paulo tinha um jogo a mais em relação a um dos times que tinha essa distância, era 4 ou 5 pontos, né, porque eu acho que era o Flamengo, que estava a 8 de distância, enfim. Isso é pulverizado, o Internacional assume liderança justamente nesse jogo, e aí a gente tem, na rodada seguinte, o ataque ao ônibus do clube, que até o momento que a gente grava esse vídeo, no dia 26 de fevereiro, não se sabe como descobriu que o ônibus ia para uma rota que nunca vai, não era rota A, não era rota B, e os caras já estavam esperando o ônibus ali com todos os tipos de artefatos do mundo. O ônibus foi atacado, tinha granada, tinha bomba, explosivo lá, sei lá, tinha pau, tinha pedra, tinha o que você quisesse lá. Os caras foram presos, como a gente falou no vídeo jogo contra o Curitiba, que foi o jogo seguinte, nada aconteceria com eles imediatamente, estão todos soltos. Vai ter julgamento ainda, tá? Estão todos soltos. Me avisa o que vai acontecer no julgamento, tá? Tô muito curioso com o que vai acontecer, devem ficar todos presos por 30 anos, deve ser isso que vai acontecer. Tenho total esperança nisso. Mas enfim, estão todos soltos. E o São Paulo empata com o Curitiba, de novo, joga melhor Curitiba, sai na frente, teve a chance de fazer 2-0 com o Pablo, com o Pablo, teve mais alguém que teve, eu não vou lembrar quem foi, que teve a segunda chance de matar o jogo, o São Paulo não mata o jogo, aí numa falha defensiva e num erro do Fernando Diniz, que não recompõe o time depois que ele abriu para tentar fazer 1-0, o São Paulo toma um empate no fim do jogo, o São Paulo, se tivesse ganhado aquela partida, iria dormir líder ainda, o Internacional jogaria só no dia seguinte, colocaria pressão para o jogo contra o Grêmio, o Internacional teve dificuldades ao longo do ano no jogo contra o Grêmio, São Paulo não conseguiu, continuou sua derrocada, perde para o Atlético Goianiense no jogo seguinte, e o Diniz cai, com uma semelhança impressionante. E não adianta vir pegar 2 pontos que tinha de diferença quando você tem 200 de semelhança com o que aconteceu entre 2018 e 2020 com o Diniz e Aguirre. São Paulo demite, faltando 5 jogos, até quatro desses 5 jogos, a sequência era muito parecida de resultados, era muito parecida mesmo de resultados, e o São Paulo consegue ganhar do Flamengo na última rodada, acho que eu não pulei nada, né? Não, a gente pode falar isso. O São Paulo consegue fechar o campeonato, se classifica para a fase de grupos da Libertadores apenas o 2º ano consecutivo. E aí, antes de eu fechar para mim a última parte, assim, quando o Diniz cai, o processo para a escolha do técnico é positivo. Isso, pelo menos, é um acerto que pode dar um alento para a próxima temporada. O processo foi feito com calma. Se tivesse sido feito correndo, talvez a gente chegasse num nome completamente maluco, tivesse botado o cara numa fogueira enorme. A essa altura que a gente grava o vídeo, o cara já estaria completamente queimado, pressionado, pedindo a cabeça dele e tudo mais. Então, o processo foi correto. O processo envolveu técnicos com perfis semelhantes ao do técnico que saiu, porque
o entendimento envolveu foi calma faltou, também. entendeu? E calma, mas eu digo assim, a gente não trouxe, por exemplo, um Aguirre, um proporcional, que ia mudar completamente o esquema de jogo. A gente tenta aproveitar alguma coisa. Isso é um acerto. O São Paulo, e é muito importante que a gente fale nessa retrospectiva, o São Paulo teve, na década, o melhor desempenho em clássicos. O São Paulo chegou na liderança do campeonato. O São Paulo eliminou um Flamengo em Copa do Brasil que era improvável de eliminar, e eliminou assim com autoridade. São Paulo teve chance de chegar na final da Copa do Brasil, não chegou por circunstância, e aqui eu não estou fazendo falsa simetria, não. Eu estou pegando análise de jogo, e vocês podem pegar os vídeos de jogo que a gente falou, e as oportunidades que São Paulo teve nessas partidas, e o que o São Paulo jogou, nada disso foi por acaso, isso foi um trabalho. E o que é uma coisa que eu condeno muito, mas que eu condeno muito, talvez isso tenha faltado a gente falar. Quando assumiu a nova diretoria, São Paulo ainda estava em ascensão. São Paulo ali no fim de 2020 ainda era no meio do confronto com o Grêmio, fez um bom jogo com o Grêmio, jogo 1, fez um jogo fantástico, errou na decisão de colocar o Luciano no jogo contra o Fluminense, isso a gente falou, isso foi erro do Diniz. O Diniz errou muito, tá, durante o campeonato, errou em várias circunstâncias, teve várias vezes em que teve conversas da diretoria de futebol, e essas conversas foram corretas para tentar corrigir um trabalho sem simplesmente tirar o técnico. Que para mim isso faltou em 2021. Porque não é só um discursinho motivacional que vai resolver uma queda abrupta. Mas, dito tudo isso, no fim de 2020, esse elenco que estava entregando acima da medida, que estava com uma expectativa fantástica em relação à possibilidade de ganhar um campeonato de pontos corridos, não sendo o melhor elenco. Pelo contrário, tendo elencos muito mais robustos, um deles que estava voltado apenas e tão somente para esse campeonato, que era o Atlético Mineiro do São Paulo, que gastou uma nota, fez o time do jeito que queria, só tinha o Campeonato Brasileiro e teve um desempenho patético. Vergonhoso até, se for comparado com o Diniz. O Sampaoli pipocou muito mais do que o Diniz. A vantagem que o Inter teve seria uma pipocagem nessa linguagem, porque eu não gosto de usá-la, mas estou usando aqui porque foi a linguagem que foi usada para o São Paulo. Foi muito pior o Inter ter perdido o título da maneira como perdeu. E o Rogério ganhar do jeito que ganhou também foi. O Rogério enfrentou o São Paulo com um técnico interino, com poucas semanas, com um esquema que ele treinou um dia, sem laterais no plural, titulares. Não tinha o titular da esquerda, não tinha o reserva da esquerda, não tinha o titular da direita. Esse era o São Paulo, e sem o principal atacante, principal não, um dos principais, que era o Brenner, que tinha sido vendido pouco antes. Então, lá, no fim de 2020, esse time que estava entregando, esse time que tinha um ambiente bom, esse time que estava vencendo clássicos, esse time que estava enfrentando e vencendo adversários mais difíceis, esse time e esse elenco fizeram um pedido. Não muda nada, pelo menos até o fim da temporada. Se no fim da temporada quiser mandar todo mundo embora, fera, tá ótimo. Se quiser mandar técnico embora, tá ótimo. Quiser mandar todos os jogadores embora e colocar os jogadores lá que você confia, ótimo. Faz isso em fevereiro. Espera 2 meses. 2 meses, considerando que fevereiro é 28 dias. Fevereiro não tem nem 30, coitado. Fevereiro não era nem bissexto, para falar assim que era pouco dia, não. Era aquele fevereiro curtinho. Espera esses 2 meses. Foi o único pedido. E os caras mandaram embora o Pássaro. Aí vão falar, mas só porque mandaram embora o Pássaro? Não sei. Não foi só isso. São Paulo tinha mais problemas. Tinha um elenco desgastado, como a gente falou, em relação a não poder rodar. Tinha jogadores que estavam oscilando tecnicamente, mas se você está entregando, não mexe. Porque o teu campeonato é se seu time é capaz de ganhar mais jogos do que os adversários. Esse é o teu campeonato. Teu campeonato não é para provar se o jogador é mimado, se não é, se tem condição de vestir a camisa, se não tem, se ele é bonitinho, se não é, se tem raça, se merece, se não merece. Você tem o que você tem e a função das diretoria, do futebol, do presidente, da galera que está ali, do refis, dessa galera toda, é detectar quem está atrapalhando e tentar evitar que atrapalhe todo o ambiente. Então, numa situação dessa, não mexe. Não mexe. Espera até fevereiro. Mas não quiseram mexer. Não foi só isso, mas isso teve contribuição. E posso falar? Isso tem a responsabilidade de quem mexeu. Porque assim, você tem um time lá. O goleiro não é tudo aquilo. Você tirou o goleiro e colocou outro. Aí tomou uma castada de gol. Mas se fosse outro também ia tomar. Não sei. Eu não sei. Por que tirou?
É mais ou menos isso. Ah, o atacante tá lá bem, tá fazendo gol. Ah, vamos tirar e colocar o outro. Por que tirou? Não tira. Não tinha que ter tirado o cara. Que vinha fazendo um trabalho péssimo. Mas que, desde a pandemia, era uma das figuras que estava segurando o rojão. E isso a gente foi atrás para tentar entender. Era o cara que conversava com o jogador, era o cara que conversava com a gente, era o cara que negociava os atrasos de salário, era o cara que dava uma segurada ali no vestiário. A gente não teve essa pessoa. São Paulo vai ter que corrigir isso para essa temporada que vai começar. São Paulo vai ter que corrigir isso para que o trabalho do Crespo não seja atrapalhado. Ainda que o Crespo tenha trazido um preparador físico muito bacana, que é um cara que pelo menos do que a gente vê do trabalho dele, do trabalho que ele fez e do discurso dele, parece um cara muito centrado e muito competente. E o Crespo é boleiro, é um cara que tem aí uma capacidade, provavelmente vai ter o respeito do elenco, seja qual for o elenco que ele vai ficar. Mas eu tinha que fazer esse recorte. Não era para mexer. E quem mexeu tem muita responsabilidade. Não foi só isso, jogadores têm responsabilidade, técnico tem responsabilidade, mas esse já caiu, então não adianta mais ficar tacando pedra nele, caiu, mas ele errou também. Não sei se o suficiente para ser demitido do jeito que foi, mas errou. Mas eu não teria mudado até o fim do campeonato nada. Deixa os caras terminarem o trabalho. E eu não tenho como saber se ia ganhar, se ia perder, se podia ganhar o título, se não podia. Eu não tenho como saber. Isso me deixa até irritado. Eu queria ter como saber. Não tenho. E aí o que eu posso falar é que essa troca deu os resultados que deu, que a gente viu aí. Foi muito parecido. Porque, primeiro ponto, eu vou complementar isso que você falou e encerrar por mim. Esse ponto que você trouxe, está me ouvindo, não? Eu não sei, acho que não. Tá, tudo bem. Eu vou falando porque o problema é no seu fone. Esse ponto que você trouxe, o primeiro fator é assim, as pessoas que mudaram, elas anunciaram que iam mudar e elas tiveram muito orgulho que elas iam mudar tudo. E depois não adianta virar e falar que não tem culpa, porque isso foi anunciado e isso foi tratado como um grande mérito. Nós vamos chegar, vamos chutar o pé na porta, não sei o quê. Tá bom, você chutou o pé na porta, o resultado foi esse. Então, pelo menos assuma. Até porque se o time tivesse caindo, você chuta o pé na porta, o time se salva, você vai falar que foi você que fez. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, repito, até dezembro, o ano de 2020 do São Paulo não foi marcado por vazamentos, não foi marcado por conflitos, pelo contrário, como eu falei, até a eleição não chegou a afetar o clube, e a partir de janeiro tudo era vazado, notícias eram chegadas distorcidas, muitas eram mentiras, descaradamente mentiras, e aí eu cito alguns exemplos aqui, e são mentiras vindas de assessores de presidente, de assessores informais que fazem... O presidente retuita. E eu cito aqui... Pedindo... Eu cito aqui algumas delas para encerrar esse assunto e passar para minhas conclusões, porque estão ligadas. O Thiago Volpe que ele pediu para sair. Mentira, não pediu. Tá? Isso foi vendido como se tivesse acontecido. Juan Fran pediu para não jogar contra o Bragantino, lá no começo de janeiro. Mentira, diretoria de futebol tirou o Juan Fran do jogo. Então, assim, são várias mentiras que são contadas para se controlar a opinião pública, para fazer parecer com que essa gestão que se orgulhou de chegar chutando tudo, não tivesse culpa se desse errado, e deu errado. O fato do Raí, então nós vamos tirar o Raí, não sei o que, pediram tanto que a gente deixou o Raí lá. E foi admitindo o Raí lá, ele tá lá, deixa ele lá encostado. Ele não tinha mais o papel que ele fazia. Tão pouco quem fazia o papel com ele. E o ambiente, a gente já falou aqui... tinha poderes absolutos. O Belmonte que assumiu tem poder hierárquico acima de todo mundo. O Muricy chegou, mas está abaixo do Belmonte. Então, tudo foi mudado e o ambiente é fundamental. Não sei se outras coisas deveriam ter acontecido, provavelmente sim, só que começou aí. E se começou aí é um grande problema. Mas, enfim, eu já deixei nessa ordem para a gente puxar o seguinte. Para mim, a questão do Juan Fran na última rodada, por todos esses cenários, inclusive, é uma questão que tem que apurar com muita calma, mas ainda assim, aparentemente partiu dele, ainda que alguns outros jornalistas tenham informação diferente, Ivan Drago, Menon, tenham informações diferentes, mas a maioria indicou para um lado, inclusive o Visoli, que o próprio Juan Fran pediu para não jogar. Eu não acho correto. Eu acho que ele devia ficar no banco. Porque ele já era reserva, ele já saberia que ele seria o reserva no jogo contra o Flamengo, ele deveria ir para o banco, esse é o correto, não interessa. Só que assim, depois de tudo o que aconteceu, principalmente na virada do ano,
na hora de renovar o contrato dele, de renovar o visto de trabalho dele, de deixarem ele fora do jogo contra o Bragantino, seria interessante a gente pelo menos entender o que aconteceu. Para mim, em qualquer cenário, ele deveria estar no banco. Isso não muda, isso é fato, para mim. Isso é básico. Ele deveria estar no banco. Mas é bom a gente entender, de repente, porque ele não esteve além do pedido para o próprio Visoli, dado esse histórico, dado tudo isso que eu falei. E aí, só para complementar alguns pontos importantes, depois do jogo contra o Internacional, Daniel Alves demorou 24 horas para a entrevista, quase 24 horas, né? Ninguém deu a cara de presidente, não foi no dia da cara, até então só tinha dado entrevista antes do São Paulo começar a sequência terrível, quem diria, né? Ele dá entrevista no dia 4 de janeiro, o São Paulo estreia no dia 6, desde então ele some de rede social, ele só aparece para fazer blogueirice, tirar selfiezinha, não sei o quê, e na hora que o São Paulo toma uma pancada dessa, ele se manifesta por um post no Instagram e uma resposta a uma frase, literalmente uma frase, a um setorista que foi atrás dele, que foi o Eduardo Rodrigues do Globo Esporte. Então, assim, não houve essa dignidade, tá, como deveria ser fato, deveria ser básica de um clube que tem um vexame, o principal vexame da sua história dentro daquele recorte de jogos no Morumbi, que é a sua casa. Então, assim, e que fique claro, que não era o perfil do candidato, até do presidente até quando era candidato, que era um cara presente em rede social diariamente, com trocentos vídeos, e uma das promessas eu estou sempre aqui, eu dou minha cara a bater, aqui estou eu, pode contar comigo. E não estava lá quando a gente precisou. Não estava lá. E mesmo o Daniel Alves a gente criticou. Porque se o cara é líder de elenco, é capitão, quer usar a faixa de capitão no pulso, esteja lá na hora. Não é dia seguinte, não. Na hora para dar entrevista. E pensa no que vai falar. Porque às vezes o Daniel Alves no discurso não é o melhor dele. Foi muito mal interpretado a fala dele. E aí é o pior. Porque o que teve de gente comentando a fala do Daniel Alves sem ter visto, porque uma pessoa colocou uma hipérbole ali, uma piadoca sobre a fala do Daniel Alves, e o que teve de gente que tomou a sério isso, como se tivesse dito, até isso atrapalha o São Paulo. Mas, de novo, né, nós estamos aí nessa era E só para finalizar, para mim, o São Paulo em 2016 teve um flerte leve, que se não ganha aquele jogo de virada contra o Fluminense, viraria um flerte bem pesado. O São Paulo entrou em campo a um ponto da zona de rebaixamento, com o rebaixamento em 2016. Em 2017, uma briga absolutamente intensa contra o rebaixamento, um Deus nos acuda, uma temporada que poderia ter sido catastrófica. Em 2018, o São Paulo comete alguns erros muito parecidos com o de 2020 e termina na fase prévia da Libertadores e acaba não chegando à fase de grupos. Em 2019 há uma classificação à fase de grupos em 6º lugar e em 2020 há uma classificação em 4º lugar. É o 5º ano consecutivo que no principal campeonato do país o São Paulo evolui. O São Paulo mostra algum desempenho e resultado final superior ao do ano anterior. Então, assim, é positivo esse aspecto no geral, e é necessário que o São Paulo trabalhe para se manter em evolução dentro de um cenário profissional. Parar de contar com o acaso, eu falei isso no vídeo de jogo contra o Flamengo, eu repito aqui, parar de contar com o acaso, parar de ser, vamos ver o que dá, bota 4 técnicos no ano, contrata 10 caras, manda embora 10 caras, quebra o clube, aí fica sem salário. A gente arruma um parceiro, um patrocínio, aí fica sem dinheiro para pagar salário, enfim, todos esses cenários, isso tem que separar, isso tem que acabar, tá? O São Paulo não precisa agora, né, então brigou de leve para não cair, brigou muito para Libertadores em uma colocação melhor, então agora até 2022 só para campeão, não sei. Até porque já entra atrás de outros elencos muito mais fortes. E em campeonatos por pontos corridos, geralmente o elenco mais forte leva. A gente vê o caso do Flamengo, que mesmo sem futebol brilhante, no fim, tinha o Pedro quando não tinha Gabriel, tinha esse quando não tinha aquele, enfim, era uma a mesma coisa o Palmeiras contra o Santos foi quantidade enorme de jogadores. Você coloca um jogador lá, o cara entra e faz o gol. Então, com profissionalismo, o São Paulo consegue se manter
sempre presente numa Libertadores, presente em fases agudas de Copa do Brasil, de próprio mata-mata de Libertadores. O São Paulo ainda tem a possibilidade de ser cabeça de chave nessa Libertadores, o que facilitaria muito a vida do São Paulo. Pelo que me mandaram aqui, um tweet do Léo Bertozzi, entre Grêmio, Nacional e Peñarol, se 2 desses 3 não conseguirem vaga na fase de grupos, eu preciso me informar melhor como está a situação dos 2 uruguaios, mas o Grêmio basta que não ganhe do Palmeiras na final da Copa do Brasil, o São Paulo vira cabeça de chave da Libertadores. E aí você, em teoria, foge de times mais fortes, pode ter um grupo um pouco mais acessível, coisas nesse sentido. E aí o São Paulo precisa se fazer presente, ir para pelo menos para esse cenário que eu estou falando, não é se contentar com isso, mas passar a frequentar quartas de final como frequentava, de você ter quase certeza que o São Paulo chega numas quartas de final, como naquela sequência que ainda é a maior da história dos brasileiros, em sequência de participação de Libertadores, São Paulo participando de 2004 a 2010, o São Paulo, oitavas, quartas, nunca cai em primeira fase, passou longe disso, enfim, ter esse tipo de evolução, esse tipo de meta, porque aí depois, o que você não controla, que às vezes a bola que bate na trave sai, bate na trave e entra, uma hora ela vai bater na trave e vai entrar para você, e vai bater na trave e vai sair para o adversário. Só que você precisa ter essa frequência, você precisa estar acostumado a essa fase. Não pode ser uma surpresa como foi quando o São Paulo chegou numa semifinal de Copa do Brasil. E não pode ser uma surpresa como foi o São Paulo numa semifinal de Libertadores, como aconteceu em 2016. Nossa, caiu aqui, o que a gente faz? Não pode ser assim. Então, eu acho que esse é o principal caminho, além, óbvio, de uma reestruturação financeira. Espero que essa gestão consiga colocar isso em prática. Isso a gente vai falar no vídeo daqui a pouco, para quem não é membro, porque a gente vai subir 2 vídeos no mesmo dia. Eu espero que o algoritmo não mate a gente. Conto com todo mundo aqui para curtir o vídeo e também curtir o canal Cortes do Bandana, que eu já vou colocar mais material lá que eu estou cortando. Mas, gente, compartilhem esse vídeo retrospectiva, que é muito importante para o debate. A gente não pode ter discrepância. Diniz já foi. Dane-se. Mas vamos olhar para o trabalho dele do jeito que o trabalho dele realmente foi, e não para as hipérboles. Vamos olhar para os trabalhos feitos no São Paulo do jeito que foram, e não apenas com a paixão. A paixão, ela existe, ela está aqui, e ela nos traz toda a empolgação para fazer o vídeo de daqui a pouco, que a gente vai fazer amanhã, no nosso caso aqui, que a gente está gravando na sexta, a gente vai fazer no sábado, para tentar pegar alguma coisa do primeiro treino do Crespo mesmo, que não regenerativo, e aí a gente vai falar das expectativas do ano, do que a gente espera ver, do que a gente espera que o São Paulo consiga, mas essa foi a retrospectiva. Tem muitos erros das 2 diretorias, Leco, Raí, Pássaro foram terríveis, mais uma vez, ainda que o Raí e o Pássaro tiveram um momentinho ali de ascensão durante a pandemia no gerenciamento das coisas, o Casares não começou bem, o começo dele foi catastrófico, refletiu sim em campo, mas a escolha do técnico foi um acerto enorme. Então vamos torcer para que a gente tenha mais do Casares da escolha do técnico, menos do Casares de mexer quando o time está ganhando. É o básico do esporte. Está ganhando? Não mexe. A menos, obviamente, que você esteja ganhando por acaso ou circunstancialmente, como aconteceu com o Grêmio do Renato Gaúcho. Falo disso mais uma vez. Acho que a gente pode encerrar aqui? Pode. Então é isso, a gente fica por aqui. Agradeço a audiência de todos. Um abração para todo mundo e